Alô, prezados ouvintes, saudações especiais. Meu nome é Peter Unruh. Estamos vivendo num tempo todo especial. No início da pandemia, postei vários estudos nesse canal a respeito da questão da eternidade, onde você vai passar a eternidade. E considero necessário, mais uma vez, postar estudos com algumas finalidades específicas. O nosso tema é tempo e propósito, e queremos ver, através desses estudos, como é que você pode ter certeza de sua salvação para si mesmo, e também esse material pode ser usado para ajudar outras pessoas que ainda não têm essa certeza da salvação. Vamos, então, para algumas passagens bíblicas que tratam dessa questão. Em 1 João capítulo 5, verso 12 e 13, nós lemos: essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que criais no nome do Filho de Deus. Veja o que o texto afirma: para que saibais que tendes a vida eterna. Isso quer dizer que a pessoa pode saber se ela está salva ou não. A maioria das pessoas simplesmente diz: eu não sei, ou eu espero ser salvo um dia. Mas poucas pessoas são aquelas que têm um fundamento sólido para afirmar: com base nisso, eu tenho certeza absoluta da salvação. Essa é uma questão na qual ninguém deve ter dúvidas. A pessoa deve estar preparada para o dia quando Deus a chamar. A Bíblia mostra a respeito dessa questão em Eclesiastes 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quer dizer, existe um tempo para tudo e para todo propósito. Vamos continuar lendo. Em Efésios capítulo 1, verso 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Temos aqui algumas expressões muito importantes que precisam ser compreendidas. Uma vez predestinados, além disso, propósito, e além disso, conselho da sua vontade. O que isso realmente significa? Então, nessa primeira lição de introdução, queremos dar uma explicação, uma definição desses termos que vão nos ajudar depois a reconhecer na Bíblia como saber se eu estou salvo ou não. Em primeiro lugar, o que significa conselho da sua vontade? Esse conselho é o planejamento que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fizeram de tudo que seria criado. Esse conselho é eterno e não pode ser mudado. Quer dizer, antigamente não havia o universo e tudo aquilo que nele está. Deus planejou cuidadosamente cada detalhe daquilo que seria criado, inclusive dos bilhões de estrelas. E a Bíblia mostra que Deus conhece cada uma delas e até a chama pelo seu nome. A Bíblia mostra que Deus conhece cada ave que está voando no céu e assim por diante. Então, tudo foi planejado minuciosamente antes da existência. Não somente o ato criativo foi planejado, mas foi planejado também o que aconteceria com cada uma dessas partes da criatura. Porém, ali vem a questão do livre-arbítrio do homem, que vai ser então tratado em outro estudo posterior. E Deus afirma que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo: o meu conselho será firme
e farei toda a minha vontade. Esse conselho foi escrito nos livros lá no céu. Tudo está registrado, conforme Salmo 139, verso 16. Então, tudo está registrado e Deus diz, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Esse conselho é eterno e nós não podemos mudar aquilo que Deus planejou. Quer dizer, já de antemão, que a nossa vida não é por acaso. Não existimos por acaso, a nossa vida foi planejada por Deus antes dele começar qualquer ato de criação. Depois temos outra expressão, predestinados e propósito. Deus estabeleceu um propósito para tudo que seria criado, inclusive para a vida de cada pessoa. A respeito desse propósito, queremos estudar na próxima lição. Porém, fica aqui declarado o seguinte fato: a tua vida foi planejada por Deus para aquele propósito que foi predestinado por Deus. Então, tudo que existe tem uma razão de existir, tem um propósito, tem uma finalidade. E a vida da pessoa também tem uma finalidade, a tua vida tem uma finalidade. Então, quando Deus planejou, ele planejou tudo com uma finalidade. Cada ave, cada estrela, cada galáxia, tudo foi planejado com uma finalidade. Nada existe por acaso e tudo tem a sua razão de existir. Além disso, a Bíblia nos informa que tem um tempo certo, determinado por Deus, antes de ele começar a criação do mundo. A Bíblia mostra que até nenhuma ave cai do céu sem o consentimento do Pai. Em Jó, capítulo 14, verso 5, nós lemos: visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará deles. Então, a duração da nossa vida já está determinada nesse conselho eterno de Deus. Os dias estão determinados, o número de meses está determinado, tudo já tem um plano traçado por Deus. E nós, evidentemente, não podemos mudar esse plano. A Bíblia fala também em Eclesiastes capítulo 8, verso 8, nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da sua morte, como também não há licença nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Então, nenhum homem tem poder de prolongar a sua vida para além daquilo que foi planejado por Deus. Não podemos reter o nosso espírito. Não podemos decidir sobre o dia da morte. Quando vem o dia planejado por Deus, então realmente vai acontecer o nosso falecimento. Então, veja, a sua vida foi planejada por Deus, foi planejada com propósito e foi determinada também a duração dos seus dias, a duração da sua vida. É muito importante reconhecer em tudo isso a soberania de Deus. O homem não pode mudar o conselho de Deus. Ele pode até rejeitar, pode não se submeter, mas mudar não. O que Deus planejou está planejado e vai permanecer firme. Lemos em Lucas 7, verso 30, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Não é esta a única passagem que fala sobre a rejeição. Em muitos lugares vemos
O homem não quer se submeter a esse planejamento de Deus. Não quer viver dentro do propósito tratado por Deus. Então, ele pode até ser rebelde, mas a Bíblia diz que essa rejeição é contra si mesmo, quer dizer, a pessoa vai sofrer as consequências quando não se submete a esse conselho de Deus. Então, certamente vem a pergunta: qual é, então, o propósito de Deus para a minha vida? Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Cada vida tem um propósito. E nós queremos entrar em mais detalhes a esse respeito no próximo estudo. Hoje apenas queremos definir essas questões que já foram faladas. O homem não existe por acaso. Deus fez um planejamento antes de começar a criação. A vida de todas as pessoas está fazendo parte desse planejamento. Deus criou tudo com propósito e Deus determinou também os dias de vida de cada pessoa. Qual é, então, o propósito de Deus? Pense a esse respeito e no próximo estudo queremos, então, falar sobre este assunto. Se você tiver perguntas, eu gostaria que me escrevesse no meu endereço peterunro2018@gmail.com, endereço do e-mail, e com prazer estarei atendendo às suas perguntas e reagindo aos seus comentários. Meu amigo, a questão da salvação é a questão mais importante desta vida. Onde vou passar a eternidade? Eu já sei. Eu conheço o plano de Deus e me submeti a ele. Mas vamos estudar, então, na próxima semana mais a este respeito. E se você tem amigos, parentes, conhecidos que desconhecem esses fatos, por favor, indique também esse estudo para que possam acompanhar também e, desta forma, tomar conhecimento de como podem ter certeza da vida eterna. Muito obrigado por assistir a essa lição e que Deus o abençoe ricamente. Amém.